acreditar e transformar juntos. Nos conectamos a 475 mil pessoas em 56 municípios do Brasil. Em cada número, uma história. Construímos uma verdadeira rede de transformação que conecta cultura, educação, esporte e ação social. A cultura ajudou a ampliar horizontes de mais de 275 mil pessoas. Se falamos de oportunidade, falamos de educação. Por isso, investimos em abordagens inovadoras e seguimos influenciando o panorama nacional na educação básica. O esporte é inclusão social e cidadania. Investimos na formação de mais de 6 mil crianças e jovens para apoiar o desenvolvimento integral e formar novos atletas. Desafios sociais urgentes nos convocaram para a ação. Nossas iniciativas alcançaram mais de 140 mil pessoas. E tudo isso caminhando lado a lado com parceiros que admiramos. Olá, boa noite. É com muito prazer que eu dou início a mais uma jornada da educação do Science Film Festival. Essa jornada ela é muito especial. Ela é, talvez, acho que a quarta jornada do nosso festival, que tem como objetivo, principalmente, aprofundar um pouco, debater e tornar um pouco mais conhecidas algumas temáticas que esse festival traz esse ano, cujo tema principal e tema maior é equidade na ciência. O Science Film Festival vem ao Brasil através de uma experiência e de um parceiro internacional, que é o Instituto Goethe, lá na Ásia, que começou esse festival, que é um festival mundial, e que aqui no Brasil escolhe e entra em parceria com o Mediativa, que é o Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Jovens, para divulgar filmes bastante interessantes sobre a ciência da maneira mais ampla, a ciência cotidiana, a ciência que ajuda a gente a viver melhor, a ciência que faz descobertas incríveis e que está frequentemente, o tempo inteiro, dentro das universidades, dos centros de pesquisa, refletindo sobre a sociedade, sobre os avanços, sobre as inovações e as necessidades da sociedade. Então, é com muito prazer que eu, Beth Carmona, dou início a mais uma jornada, e hoje falando de um tema bastante importante, que são as ações afirmativas na educação. Na verdade, esse é um tema que aqui no Brasil eu acho que está não só urgente, mas está bem atual, no sentido que a questão das universidades, das políticas públicas das cotas, as questões também ligadas a ações afirmativas de uma forma geral na cultura e educação, estão no primeiro momento, no momento mais importante da gente poder avançar e falar sobre isso. Por isso mesmo, ao falar do tema, eu quero primeiro informar vocês que nós vamos ter gente do primeiro time, gente que está fazendo, gente que está acontecendo, como a Gabriele Moreira, que acaba de se tornar a primeira mulher negra brasileira a receber o prêmio Marie Curie da Agência Internacional de Energia Atômica, mas mais tarde vocês vão saber mais sobre ela. A Débora Silva Santos, que é historiadora, mestre em História pela PUC e também doutora em Museologia por uma Universidade de Portugal, e a Liara Oliveira, diretora de Inovação e Políticas Públicas do Audiovisual da SPCine, também nossa grande parceira.
Essas mulheres maravilhosas vão ser aqui mediadas pela Juliana César Nunes, que é coordenadora geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, e os trabalhos técnicos e de produção são feitos pela Thaís Oliveira. Então, antes de chamar ou de passar a palavra para a Juliana, eu quero chamar o trailer com alguns dos filmes que compõem essa lista de filmes de ciência que são oferecidos nas nossas plataformas do festival, que qualquer um de vocês pode se inscrever e acessar e poder utilizar esses filmes em palestras, em conversas com seus estudantes, com seus amigos, através também de guias didáticos. Toda a informação vocês acham nas nossas redes. De qualquer forma, Thaisa, por favor, vamos ver um trailer dos filmes que vão ser, nesse momento, também servir de base para a nossa conversa. O bebê era um garotinho chamado Elias, nascido em 2 de julho de 1925. O pai dele era fazendeiro e trabalhava muito em suas terras. Elias recebeu o sobrenome de Okita-Sombo, que significa sucessor dos amaldiçoados. Os tempos eram difíceis para a família de agricultores e o povo do Congo sofria muito nas mãos do governo belga. Sem nenhuma esperança de um futuro melhor, eles se sentiram amaldiçoados e por isso acreditaram que Elias teria o mesmo destino. Mas o que eles não sabiam na época é que Elias cresceria para se tornar uma das pessoas mais importantes da história do país. Elias se esforçava bastante na escola. Ele lia muitos livros e falava 5 idiomas. Elias só tinha um propósito: recuperar as terras tomadas do povo congolês. Nós vivemos em um mundo maravilhoso e cercado por aspectos únicos da vida. Tome como exemplo você e eu. Nós podemos parecer diferentes ou ter interesses totalmente distintos. A cor da nossa pele, o nosso gênero, o nosso país ou idioma podem ser diferentes, mas todos nós somos iguais. Todos nós merecemos oportunidades iguais de aprender e crescer. Hoje, nós vamos conhecer 3 jovens incríveis do Chennai. Eles frequentam escolas diferentes e possuem interesses diferentes, mas estão conectados pela paixão pela ciência e pela sede de aprendizado. Eu tento usar a ciência para resolver problemas da minha comunidade, mas eu não tinha as ferramentas ou alguém para me ensinar. Agora eu tenho o laboratório Atal, onde eu e meus amigos trabalhamos juntos em diferentes projetos. Oportunidades como essa me guiam na direção certa e me motivam a continuar sonhando. My name is Jayashree Janu Karpade and I made this movie. I am a 16-year-old girl from the Warli tribe in Maharashtra state, India. Me and all the girls here at my school are the lucky ones. We are the first generation who will not be illiterate like our mothers. Bem, são imagens realmente inspiradoras para que a gente comece a falar, então, sobre as ações afirmativas nas políticas públicas, na educação e na cultura. Por favor, Juliana, o palco agora é seu. Entrego para você essa moderação para chamar as nossas convidadas. Muito obrigada a todos e uma boa live para todos nós. Participem. Olá, Beth. Olá a todos e todas. Agradeço imensamente o convite para esse diálogo aqui hoje.
a produção do festival, ao Conkids. Acho que é um espaço muito precioso, né? A gente fazer esse diálogo e conectar essas pontas todas da ciência, da equidade, da diversidade, da arte e cultura. E nós temos aqui convidadas incríveis que vão poder fazer esse trabalho junto com a gente e abrir o festival aí com chave de ouro, né? Então, eu gostaria de já começar apresentando as nossas convidadas. Temos aqui a Débora Silva Santos, que é historiadora e mestre em História pela PUC de São Paulo, doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa, Portugal, e atualmente secretária de Direitos Humanos e professora do curso de Museologia da Universidade de Brasília. Duas boas-vindas a Débora, a Gabriele, que já foi mencionada pela Beth, cientista baiana de Salvador, bacharel em Física Médica pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Ciências da USP. Ela que é bolsista Marie Curie pela Agência Internacional de Energia Atômica e tem trabalhos muito importantes sobre políticas públicas de gênero e raça. E a gente conta também essa noite com Liara Oliveira, que é diretora de Inovação e Políticas de Audiovisual na SPCine, que vem fazendo um trabalho muito importante, histórico, eu diria, no cinema, aqui em São Paulo, mas dando o exemplo no Brasil. Liara, criadora, produtora e diretora de conteúdo audiovisual e experiências imersivas, gestora de projetos, professora e pesquisadora. Para começar a nossa conversa de hoje, eu queria passar com muita honra, tenho uma enorme admiração, até por ser aqui da Universidade de Brasília, e saber da importância do trabalho que a Débora desenvolve há muito tempo, inspirando muitas gerações de estudantes da Universidade de Brasília. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para a Débora. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Primeiro, agradecer, o convite, agradecer essa abertura, e esse carinho todo, não só de Juliana, como da própria Beth e da Thaísa, que está aí atrás, organizando as nossas falas, organizamos todo esse evento. Eu, na verdade, parabenizo também o evento, por trazer como tema, falar um pouco sobre ações afirmativas na educação. Para mim, isso é mais do que nunca, tem sido, ultimamente não, tem sido a minha vida, na verdade, trabalhar com a luta e com reivindicações, sobre a melhoria do ensino e da entrada de estudantes, e da população negra no ensino superior. Eu falo que eu sou ou uma militante professora ou uma professora militante. Eu comecei, na verdade, a militância em questão racial quando eu entrei na universidade. Eu sou de São Paulo, entrei na universidade, na PUC São Paulo, e a gente era um grupo, percebemos que era um grupo maior do que tinham em outras universidades. E aí, pensando nisso, ao mesmo tempo, a gente percebia que éramos muitos chegando a 20, 30, mas que, na verdade, a gente percebia que a grande maioria da população negra estava fora da universidade, e foi isso que nos motivou, na verdade, a fazer um grupo, e um grupo lutando por melhorias da educação e lutando também para a entrada de mais negros e negras para conseguirem ter uma educação, ou entrarem no ensino superior de qualidade, e que conseguisse ter o acesso, conseguisse ter a permanência, e conseguisse se formar. Isso foi meu início, na verdade, de uma militância, e que anos depois, muitos anos depois, eu venho parar aqui em Brasília, por outras questões de vida. Mas o meu primeiro trabalho que eu arrumei aqui em Brasília foi exatamente ser assessora de gênero e raça, na Secretaria de Educação Superior, no MEC, e acompanhar a implantação das cotas nas universidades. Então, foi um trabalho que eu fiz isso durante 3 anos, foi exatamente no período, isso era 2004, então, fiquei de 2004 a 2007, exatamente o momento em que estavam sendo discutidas a implantação das cotas, onde as ações afirmativas, somente para a população negra, começou a ter o seu avanço.
né? Nesse momento era quando a Universidade de Brasília, né, tinha aprovado em 2003, então em 2004 eu estava acompanhando este processo, né, principalmente por a Universidade de Brasília ter sido, né, a primeira universidade federal a implantar as cotas, mas também porque ela trazia duas outras questões, né? Primeiro, que era uma específica para a população negra, né? Então, eram umas cotas raciais que buscavam, na verdade, combates, né? O enfrentamento ao racismo e não ligados a questões sociais, né? Ou a questão socioeconômica, né? Dos estudantes, e, ao mesmo tempo, trazia conjuntamente, né? A implantação das primeiras bancas de heteroidentificação, né? Porque também era uma discussão de que esse era né? Os ensinos nas universidades federais é uma coisa, uma conquista, né? Que toda a população tem e que às vezes a gente poderia ter pessoas que tentassem, né? Na verdade, estar nesse momento, né, por achar que as cotas eram, né, possíveis, passarem, né, ou tentarem burlar aí o sistema. Então, a banca não era para dizer quem é negro ou não, mas simplesmente para evitar que fosse burlado, né, as cotas e que ela passasse a atender não as pessoas que necessitavam, né? Essa discussão trouxe, claro, conjuntamente, né, todo um pensar, e aí não só na Universidade de Brasília, mas no Brasil inteiro, né, um questionamento com as universidades, que é como é que durante tanto tempo essas universidades e os professores dentro das universidades conseguiam entrar numa sala de aula, né, e ter uma única representação ali, né, étnico-racial, né, se a gente tinha uma população, né, ou tem uma população de mais de 50%, né, mais de 54% negra, né? Então, essas discussões vieram para a sociedade de uma forma muito contundente, né, e num primeiro momento dizendo que ia ser um acirramento, né, das discussões raciais, mas, na verdade, o que foi realmente trazer, né, não só mudar essa cara da universidade, mas também trazer esse debate e essa possibilidade, né, de discutir sobre questão racial para além, né, do que a população negra discutia. Quer dizer, fazia anos que a população negra vinha discutindo e essa sua completa né, desigualdade que existia entre brancos e negros na sociedade, mas que foi difícil, né, fazer com que as próprias universidades, que essas que produziam esse conhecimento, entender qual era o papel dela, né? Então, a discussão foi mais do que nunca, né, trazida. Então, por isso que eu falo que sou uma militante professora, né, uma professora militante, porque essas discussões foram pautadas pelo movimento negro, né, e que trouxeram, né, essa discussão, trouxeram a pauta, viraram, né, transformaram o cenário brasileiro, né, nessa discussão, e não é hoje o que a gente tem aqui, né, dessa representação. A gente conseguiu, né, hoje estamos completando quase, hoje, né, não, o ano que vem, vamos completar 20 anos dessas cotas, né, totalmente na Universidade de Brasília. A lei das cotas veio na sequência, né, quase 10 anos depois, estamos aqui hoje, né, nesse ano, completando 10 anos de cotas, mas que, na verdade, ainda há toda uma discussão, né, dizendo se elas realmente são efetivas. Quer dizer, parece que a gente caminha, né, mas acaba retrocedendo, porque as discussões que estão hoje no Congresso, né, são nós temos mais de 30 processos, né, ou projetos, leis, né, para discutir, alguns que acham que não tem mais que existir as cotas, né, que tudo isso já está resolvido, porque levantaram a questão dizendo, né, que existe mais de 50% da população negra já está na universidade, mas é isso que a gente questiona, né, de que se não há bancas de heteroidentificação, se não há um acompanhamento, a gente está tendo uma entrada muito menor, né, da população negra nesses espaços, né? Ao mesmo tempo, essa discussão retorna, então, de uma forma muito contundente, exatamente no momento em que o Brasil também, né, está num processo de retroceder, né, nas políticas e nos direitos humanos, né? Então, de novo, parece que, né, vira um ciclo, a gente está de novo, né, nessa luta de manter,
as cotas nas universidades, né, e ampliar ela no sentido de conseguir ter mais ações que sejam ações de permanência, né, porque só o ingresso, a gente tem percebido que esse ingresso tem sido nos cursos, né, e a própria permanência e formação nos cursos que são considerados aí de menos prestígio, né, mas que a gente precisa, então, de um processo, né, ou de melhorias no processo de permanência desses alunos, para que esses alunos permaneçam, terminem o curso, entrem nesses cursos de ponta e consigam terminar, né, de uma forma contundente, né, de uma forma com muito sucesso. Então, essa discussão, então, tem sido, né, durante esses anos todos, né, tem sido me envolvido o tempo todo. Hoje eu sou secretária de Direitos Humanos na universidade, que é continuo num processo de acompanhamento dos estudantes dentro da universidade, né, trabalhando com ações, porque a universidade reflete exatamente o que é a nossa sociedade, e no momento, né, a nossa sociedade sempre foi, né, violenta com a população negra, né, foi preconceituosa, né, e criando atos discriminatórios, e a universidade também faz isso, né? A gente precisa agora ter um outro processo também de aumento do número de professores na universidade, ou em todas as universidades, porque a gente tem um número, né, a gente considera nesses 20 anos, né, que saímos do 1% e fomos para 15%, mas ainda é muito pouco, né, dentro das universidades e dentro do tanto de alunos que a gente tem formado. E fora isso, a própria questão de aumentar o número de produções, né, de trazer as discussões, né, as teses, as dissertações que tratem sobre a população negra de uma forma mais contundente, né? Então, de uma forma maior, né? Eu acho que, né, falei algumas coisas e acho que o restante acho que já deve ter dado meu tempo, né? E eu vou passar para as minhas colegas e estou abertas para as perguntas, né, e as provocações para a gente aprofundar um pouco mais, né, sobre essa conversa. Muito obrigada, professora Débora, trazer essa memória, né, ainda mais nesse ano que a gente tinha um marco, no ano aí do debate sobre as cotas, as ações afirmativas, e a gente tem muito trabalho pela frente, né, pensar no ano que vem também, que tem um outro marco das cotas no serviço público, então, muito bom aqui os elementos que a professora traz para o debate. A gente vai agora ouvir a Gabriele Moreira, já apresentei aqui, cientista baiana, bolsista Marie Curie, abrindo caminhos, né, aí para outras cientistas, mulheres negras. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate, Gabriele. Oi, obrigada pela recepção. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? E eu tinha feito todo um scriptzinho do que eu ia falar aqui na minha fala, e a professora Débora e veio falando tudo. Não, aí eu comecei a repensar sobre a minha fala aqui. O que é que eu iria trazer, né, de contribuição? Porque, assim, primeiramente, também eu quero agradecer muito a professora Débora, porque se hoje eu conquistei esse lugar que eu estou hoje, foi a luta das pessoas que vieram antes de mim, foram os meus ancestrais, então a senhora também faz parte disso, né? Então, o que é que eu venho trazer? Eu falei assim, então eu vou agora contar o lado de quem está colhendo bons frutos de toda essa luta, né? Que as pessoas sabem que entram na universidade, mas a gente não sabe depois o pós disso. E aí eu venho falando que eu sou fruto de políticas públicas, né? Então, assim, quando eu começo a ver a perspectiva do que era minha família, a minha avó é uma remanescente quilombola de Cachoeira, na Bahia, e saiu da Cachoeira, foi morar em Salvador, e era lavadeira. E aí, hoje, ela tem uma neta, que é mestra, é bolsista Marie Curie de Agência Internacional de Energia Atômica. Então, assim, a minha família também lutou muito para poder eu estar nesse lugar que eu estou hoje, né? Então, assim, essa união dessas mulheres negras que fazem parte da minha família, então, colaboraram muito. E eu entro na universidade pelas cotas, né? Eu estudei na escola pública, e dentro da escola pública eu tive, bem no ensino médio, professoras de História e Geografia que transformaram a minha vida, né? Quando eu soube, naquele momento, que a universidade era pública e gratuita,
e que eu tinha direito a estar na universidade, aquilo ali virou uma chave. E eu estudava no fundo da reitoria da Universidade Federal da Bahia, né? Então, os projetos da universidade eram inseridos ali. Então, eu já trago um ponto, né? A participação desses projetos, que também são fruto dessas políticas públicas, que é da inserção da escola à universidade, né? Que esse é o papel da universidade, também incluir a população. E eu comecei, aquilo ali começou a me indagar, né? E eu falei, a professora falou assim, olha, para se inscrever na universidade tem isenção. Aí eu e o pessoal da turma foi procurar isenção para entrar na universidade, para se inscrever, né? Para fazer o vestibular. E aí foi indo o meu despertar. Então, entrei no cursinho, eu fiz o cursinho, e aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de física. Mas, durante todo o meu ensino médio, eu tenho muita afinidade com história e geografia. E aí eu ficava assim pensando, será que eu queria física mesmo? Aí eu entrei no curso de Física Médica na Universidade Federal de Sergipe. E aí que veio outro lugar. Eu levei 5 anos para entrar na universidade. De quando eu termino o ensino médio para entrar na universidade, eu entro pelas cotas. Mas eu queria muito vivenciar a universidade, era o meu sonho entrar na universidade. E aí eu fiquei assim pensando, pô, estou num curso de física, mas não necessariamente eu preciso me limitar aos cálculos. Então eu ia para aquelas palestras todas, das ciências sociais, era da história, e as pessoas falavam, Gabi, você fica o dia todo na universidade. E eu falava, gente, eu quero viver isso aqui, eu lutei para estar aqui nesse lugar, né? E aí eu comecei a entender todo esse processo racial para poder eu também estar ali dentro da universidade. Nos debates que eu participei de ocupação na universidade, então fui representante discente, eu até hoje, né? Fui muito me envolvendo dentro da universidade. E aí veio uma outra coisa dentro da universidade que me fez ter um outro olhar, que são os projetos de iniciação científica. Que é um cientista júnior, né? E você está na universidade e aí você começa a ir para o laboratório, é uma bolsa de pesquisa. Só que eu não tinha direito à bolsa de pesquisa lá na universidade, por quê? Eu saí de Salvador, né? E eu sempre falo, meu pai trabalha em empresa de ônibus urbano, minha mãe é dona de casa. E como eu me mantive? A senhora professora falou sobre a permanência do estudante na universidade. Eu falei, não, eu preciso falar. Eu fui bolsista de auxílio permanência na universidade. Eu vivenciei, eu entrei pelas cotas e eu falo, eu dentro da universidade, durante todo o meu tempo, eu tive bolsa permanência, né? Então, aquilo me fez concluir uma graduação. Aquilo foi uma saída, foi algo muito importante para mim. E aí veio uma outra questão. Eu fiz iniciação científica, eu fiz 4 iniciações científicas, eu comecei a viajar pelo Brasil. Eu falava, gente, é isso que eu quero, ser cientista. Então, assim, a minha perspectiva de uma mulher preta da periferia de Salvador, ela começou a crescer, né? De entrar na universidade e começar a me ver em outros locais. E aí, teve um congresso que eu falo até hoje, né? Uma professora chegou para mim, nesse congresso eu estava na iniciação científica, eu ganhei o melhor trabalho apresentado no congresso. E eu ficava assim, como assim? Eu estou num congresso internacional que um monte de gente apresentou aqui e eu apresentei o melhor trabalho desse congresso, né? Aí a professora chegou e falou assim, você não tem interesse não em trabalhar na USP? Pode trabalhar comigo no laboratório. E eu ficava assim, nossa, a professora me convidou para estudar na USP, assim, para trabalhar com ela. E eu ficava vendo os caminhos se abrindo, né, por conta disso. Né? Tudo eu falo assim, ó o que aconteceu nas cotas, como é que se diz? Minha inclusão pelas cotas na universidade acabou vendo vários progressos, né? E aí, quando eu terminei meu bacharelado, eu fiz o processo seletivo da USP, eu ingressei na USP, né? E aí, quando eu chego na USP, eu digo assim, estou na USP. E aí vem uma outra questão comigo. Na USP, a pós-graduação que eu entrei, de tecnologia nuclear, não tem cotas. Aí vem uma outra questão. Inclusive, lá, 84% das mulheres do Instituto são mulheres brancas. Quando eu entro no Instituto, eu vejo isso, eu comecei também a ter uma reação. Por quê? Eu falava, gente, como é que eu lutei para estar nesse lugar e esse espaço ele é totalmente branco, elitizado, eu não consigo nem dialogar com meus colegas que dividiam sala comigo. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer algo aqui, né? Então, eu juntei com algumas amigas que também eram nordestinas e tudo mais, e a gente conseguiu fazer um formulário, né? A gente conseguiu levar uma proposta para o Instituto, para a gente falar, a gente precisa identificar essas mulheres que estão aqui no Instituto.
Mas a gente fala coisas legais, boas, porque se eu fosse falar, eu quero saber quantas mulheres negras tem nesse instituto. A gente precisa se aquilombar, a gente precisa se fortalecer nesse lugar. E o instituto ele não iria aceitar. Então, a gente também precisa criar estratégicas, né, para poder se organizar naquele espaço. E aí a gente passou um formulário, a gente fez um evento, né? E no evento, eu lembro disso, eu era orientada por um professor homem, ele falou, mas é pouca gente lá. O evento lotou de mulheres do Instituto para ouvir o que a gente tinha para falar. A mesa também, a gente convidou umas professoras lá da USP, mulheres negras, para estar lá falando, conversando com aquelas professoras que eram muito antigas, mas também tinham alunas muito novas, né? Para estar aquele enfrentamento também de gerações, né? E a professora falou assim, aqui no Instituto nunca teve isso. Esse Instituto está aqui funcionando há mais de 30 anos, né? E no questionário que a gente passou, a gente identificou que esses 84% das mulheres do Instituto eram mulheres brancas. E apenas 10% eram mulheres negras. Então, assim, era muito pouco. E indígena, a gente não encontrou, nenhuma mulher se identificou como indígena, né? No questionário que a gente passou. E depois que a gente fez isso, a gente publicou artigos sobre esse trabalho. A gente também começou a se unir, a se fortalecer, né? E aí veio em 2020, a Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, eles abriram um edital para mulheres, né? Para mulheres que tivessem no mestrado e que tivessem trabalhos, sua vida acadêmica, para você colocar, né? Fazer o documento, comprovar tudo. Aí eu me inscrevi em 2020, aí eu não passei em 2020. Eu falei, vou me inscrever de novo em 2021. E aí em 2021 eu me inscrevi e eu fui selecionada pela agência. E aí eu comecei a perceber que até numa das queixas, né, que até eu falei isso outro dia, que em 2020 a gente não tinha foto das mulheres que elas estavam selecionando. Em 2021 já tinham. Em 2021 a comissão também tinha uma mulher negra. Olha como isso já muda, né? O fato de elas pedirem foto das mulheres que estavam se inscrevendo para participar do edital. E eu fui selecionada nesse edital. Então, assim, atualmente eu estou morando em Portugal, vou ficar aqui durante um tempo. E esse edital, ele é isso, né? Políticas públicas para promover para que essas mulheres continuem atuando na área nuclear. E por isso que eu falei no começo que eu tinha muito para agradecer à professora Débora, porque essa abertura de caminho me fez colher vários frutos, né? da minha entrada, da minha permanência e tudo que eu conquistei também na área acadêmica. Eu não posso levar isso sobre o lado, quando eu já dei várias entrevistas, né? E quando tentavam colocar do lado da meritocracia, eu falava, não, gente, não tem como eu jogar isso do lado da meritocracia, porque veio uma luta muito grande para eu estar conquistando esses espaços que eu estou hoje. E aí, por isso que eu falei, eu vou mudar o repertório que eu falar para poder contar esse pós-isso, da luta, os frutos que eu colho pela luta da professora Débora. Obrigada. É isso, minha fala. Nossa, Gabriele, foi ótimo você ter feito essa conexão, né? Você é esse fruto, né, dessa luta, sim, né? O sonho das nossas antepassadas está aí materializado na sua jornada. Muito obrigada por essa partilha, né? E aí isso nos traz, assim, materializa, né? A potência mesmo que as cotas têm no ensino superior, elas oferecem, elas abrem caminhos, isso precisa estar dialogando, né? Isso precisa estar nos filmes, nos livros. Você que vem de uma comunidade quilombola, eu estudo comunicação quilombola, como que as comunidades estão se desenvolvendo nessas tecnologias sociais e já desenvolvem há muito tempo. Então, você também traz essa energia, né? Essa energia de Palmares. Muito obrigada. A gente agora, a gente vai ouvir a Liara Oliveira, ela que, como já disse aqui, é diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual na SPCine, e vai aí fazer essa conexão tão importante com esse festival que se propõe esse ano, o Science Film Festival, se propõe esse ano a pensar a equidade
e essas ações formativas na educação no centro do debate. Liara, a palavra é tua. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Estou bem feliz de estar aqui essa noite para a gente conversar sobre essa temática que é tão importante. Muito feliz de que a SPCine está apoiando o Science. Quando esse projeto chegou para a gente, eu imediatamente identifiquei a necessidade da gente estar junto dessa empreitada e de trazer esse espaço do Science para o setor público e para aplicar isso de uma forma pública aqui em São Paulo. Para mim, agora, falar depois da professora Débora e da Gabriele, tá difícil, gente. Mas eu vou me propor aqui a seguir o que eu tinha mais ou menos planejado, que é um pouquinho diferente do que elas falaram, mas eu acho que casa muito e também traz outros pontos para a gente conversar. Eu queria começar a minha fala dizendo que eu vou abordar 3 pontos, né, onde eu entendo que eu estou hoje, né? Eu, mulher negra, professora universitária, pesquisadora e atualmente gestora pública, né? Eu queria começar falando de um ponto que eu acho que é muito importante, que também mudou muito a minha trajetória enquanto mulher, enquanto realizadora, professora, que é o fato de que hoje eu tenho uma filha de 9 anos. Quer dizer, hoje não, né? Há 9 anos. Hoje ela está com 9 anos. E eu tenho acompanhado de uma forma muito atenta a questão da formação dela. Não só porque ela é a minha filha, mas também porque, como toda boa pesquisadora, a gente usa todas as oportunidades que a gente tem para fazer pesquisa, né? Para buscar entender o mundo. E hoje eu vejo a minha filha, que é uma criança de 9 anos, e tem oportunidades, né, por estudar num colégio privado, por ter uma série de possibilidades, num colégio que a gente pode chamar de um colégio progressista, né, e um colégio que tem uma estratégia de ensino muito, muito ampla e diversa. E eu consigo observar na trajetória dela o quanto isso é importante e o quanto isso é diferente e quanto isso faz com que ela esteja crescendo, obviamente também com toda a sustentação que a gente dá em casa, somado ao tipo de experiência que ela está tendo na escola, isso faz com que ela se projete hoje como uma criança que tem todo o potencial possível para desenvolver todas as atividades culturais, acadêmicas e profissionais que ela queira vir a desenvolver, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa estratégia de educação que é colocada faz com que ela não perceba a menor diferença entre ela e qualquer uma das outras crianças que participam da escola junto com ela, né? E isso, para mim, é algo bastante inusitado, né? Porque eu o tempo todo estudei entendendo, né, diferenças de gênero, diferenças de raça, né? Não quer dizer que ela não entenda essas diferenças. O que eu percebo nela é que não existe nenhum traço de que, a partir do momento em que ela entende essas diferenças, essa diferença seja limitador para ela, que eu acho que isso é algo que nós passamos muito, né? E ela não enxerga, ela vê as diferenças, só que ela não enxerga essas diferenças como limitadoras. E eu acho que é muito importante que a gente seja capaz de dar esse tipo de oportunidade para as nossas crianças, né? Eu penso em como seria o ideal se a gente pudesse que todas as nossas crianças crescessem dessa forma, né? Entendendo as diferenças, mas não entendendo as diferenças como limitadoras, né? Então, ela sabe que ela é uma menina, ela sabe que é uma menina que vem de uma família, de uma mãe negra, de um pai branco, né? Ela entende que existem algumas diferenças, mas ela não enxerga isso como um limitador. E eu acho isso uma coisa muito linda, né? E eu acho que, infelizmente, isso ainda está longe de ser a realidade da maioria das nossas crianças, né? Porque as diferenças
para a maioria dos casos das crianças, elas ainda se colocam hoje como impeditivas, muitas vezes, né? Ou se elas não são impeditivas, elas são dificultadoras, né? Então, e aí eu vou passar para o segundo ponto, que sou eu enquanto profissional do audiovisual e professora universitária. Eu tenho uma experiência de docência, né, há mais ou menos uns 10 anos, e aí também a partir desse momento, acho que um pouquinho mais já, eu comecei a perceber também, porque eu sempre estive do lado, né, antes de estar nesse lugar de docência, e mesmo do campo profissional, daquela pessoa que está buscando a referência. Então, eu estava sempre buscando as referências no campo profissional, no campo educacional, né? Quem eram as minhas referências, quem eram as mulheres negras em quem eu me espelhava. E quando eu me vi nesse espaço de ser a professora universitária, né, eu comecei a perceber o quanto também era importante conseguir assumir e lidar com esse papel de dar o exemplo e de ser a representatividade que espelhava outras pessoas. Esse foi um processo que demorou muito para eu conseguir entender isso, né, de uma forma mais lúcida, mas eu acho que também fez toda a diferença no meu processo acadêmico, porque só a partir do momento em que eu compreendi melhor isso, eu acho que eu também avancei muito enquanto pesquisadora acadêmica, de entender o meu lugar, entender a minha responsabilidade, entender onde eu estava, com as pessoas com quem eu estava falando. De muitas vezes, hoje, né, por exemplo, eu comecei dando aula em instituições de ensino mais amplas, e hoje eu leciono numa instituição que é uma instituição privada de elite, né? Então, como é que eu também me coloco enquanto professora, enquanto pesquisadora, numa instituição onde a maioria absoluta dos alunos são brancos, né? Onde existem pouquíssimas professoras negras? Como é que eu me coloco como uma mulher negra dentro do meu campo de atuação acadêmico, enquanto pesquisadora, e assumo essa responsabilidade? Então, tudo isso me fez entender a importância também de uma aproximação com outros iguais, com outros pesquisadores, com outros realizadores do audiovisual negro, né, para buscar um fortalecimento e um entendimento disso. Então, todos esses processos, eles foram acontecendo de uma forma simultânea. E isso vai desaguar num terceiro momento, que é esse momento em que hoje eu sou mãe, eu sou professora, sou profissional do audiovisual e estou ocupando um cargo na gestão pública. Então, eu acho que todos esses fatores me levaram a esse espaço da gestão pública e me colocaram nesse espaço num momento em que eu tinha um entendimento muito maior, muito mais amplo e muito mais complexo do que é um processo educacional, do que é um processo profissional, do que é uma atuação dentro de uma universidade pública ou dentro de uma universidade privada, né? E como é que eu derramava essa experiência agora nessa função de gestão pública. Então, eu entendo hoje que estar nessa função de gestão pública é usar todo esse arcabouço de conhecimento educacional, acadêmico, profissional, social, conhecimento da luta social. E como é que eu trago isso para a gestão pública? Qual a importância de carregar isso para a gestão pública e dar ao processo da gestão pública uma amplitude mais diversa, uma amplitude que busque fomentar e gerar os processos de equidade. Porque, estando neste momento, nesse espaço, eu posso tomar, né, e não sou eu, a gestão da qual eu faço parte, é possível que sejam tomadas decisões observando esse processo de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa. É possível que
olhando imediatamente para um projeto como o do Science Film Festival, que trouxe a questão da equidade, fosse possível a gente ter uma compreensão do quanto era importante trazer este conteúdo, né, propiciar o acesso a esse conteúdo para uma população muito mais ampla, né, que é uma população de crianças, jovens e adolescentes, né, do município de São Paulo. Então, eu acho que é muito difícil a gente conseguir dissociar as coisas, apesar de que na sociedade que a gente vive hoje, a vontade, né, muitas vezes é de que essas coisas sejam muito separadas. Eu não consigo separá-las, eu trago todas junto na minha história, junto com a história da minha família, e entendendo, por exemplo, o desdobramento da questão das cotas, como é que a gente aplica isso dentro da educação ou dentro do que a gente pode chamar da para-educação, né? Que são todas essas ações de apoio que suportam o processo educacional. Então, para a gente é muito importante hoje pensar as ações afirmativas em todo o processo que envolve a tomada de decisão de processos que envolvem conteúdos audiovisuais. Então, desde quem está criando o produto audiovisual, quem está produzindo, né, quem é responsável pelo negócio, pelo business, né, quem é responsável pela criação, quem é responsável pela exibição e de trazer esse conteúdo e de colocar esse conteúdo para o público. Porque a gente precisa fazer ofertas amplas, ofertas que promovam a equidade. E aí isso me leva lá no primeiro ponto inicial, quando eu falo da minha filha, né? Quando eu enxergo que ela está tendo a oportunidade de promover, né? De ser promovida, né, no caso, a partir de um ambiente amplo e diverso. E aí entra a minha luta para que a gente também consiga, né, para que eu consiga, estando nesse lugar da gestora pública, promover para um público muito maior, muito mais amplo, essa mesma possibilidade, esse mesmo acesso à informação, esse mesmo acesso aos conteúdos, para que essas crianças que vão acessar esse complemento educacional que a gente oferece através do audiovisual possam ser lá na frente, né, grandes profissionais, grandes cientistas, que elas possam se enxergar, então que elas possam assistir um filme do Science Film Festival e entender algum tipo de identificação que permita criar no imaginário dessas crianças de que sim, é possível, de que as minhas diferenças não são as limitadoras, de que elas são apenas diferenças, né? E que a partir disso elas possam se desenvolver plenamente. Então, eu acho que é uma ideia até um pouco utópica, talvez, né? Mas eu acho que a gente constrói boas bases a partir da utopia e a partir do que a gente vai estabelecendo como base, né? Se a gente tem uma boa base, a gente consegue chegar alto, a gente consegue alcançar muito. E é isso que eu desejo, né? Que eu me proponho a fazer e que eu entendo que é a chave principal de atuação dentro da gestão pública. E, para fechar, eu queria colocar um último ponto, que também conversa, acho que um pouco com o que a Gabriela colocou, que é a questão, né, que eu fico pensando assim, como se, né, duas coisas que me pegaram muito, né, a questão assim, a gente está com um pouco mais de 10 anos dos processos das cotas, né? Como é que alguém pode questionar e dizer assim, não, isso já foi suficiente? Não, né? Esse processo tem que ser um processo de longo prazo. E aí que eu acho que entra também muita importância da gente conseguir manter os nossos projetos, da gente conseguir manter as políticas públicas durante um longo prazo. E isso é um grande desafio que a gente tem na gestão pública no Brasil, né? Porque, infelizmente, muitas vezes as políticas elas não são compreendidas como políticas de Estado, mas como políticas de governo,
Então, muda o governo e as políticas têm uma tendência a mudar, né? A não ser as que são muito bem consolidadas, e mesmo assim, a gente tem que brigar muito para que elas possam ser mantidas, porque esse é um processo longo, esse é um processo que precisa ser perpetuado, né? Para que aí sim a gente consiga colher cada vez mais bons frutos, como os que a Gabriele nos apresentou aqui. Muito obrigada, Liara, pela sua fala, por essa partilha desse trabalho tão importante que vocês têm feito aí na SPCine. Eu acompanho de perto, tenho aí enorme admiração por você, pela Viviane Ferreira. Muito bonito esse trabalho. Ele está colocando aí outro patamar nas políticas do audiovisual, porque infelizmente os órgãos nacionais, assim, eles ainda, as agências, né, de fomento nacionais, elas ainda patinam muito nisso, né? Tiveram alguns editais para audiovisual negro, mas nada assim tão estruturante como o que vocês têm feito por aí. E aí aproveito, né, para saudar a iniciativa desse festival organizado aí e patrocinado pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, e realização do Goethe Instituto Goethe e Mediativa, acho que e o apoio da SPCine. Acho que é sempre muito importante a gente ressaltar esses nomes, né, dessas instituições que se propõem a apoiar esses projetos, né, para que a gente possa seguir adiante, né, e que essas experiências, elas mesmo sejam referências para outras instituições, e aí uma parceria de instituições públicas e privadas, em uma parceria no outro patamar, né? Aproveitando a fala da Liara, a provocação dela, sobre o que a gente projeta para as políticas de ação afirmativa, eu queria puxar aqui a pergunta da Beth Carmona para a Débora, né? Como seria o segundo momento da política de cotas na sua visão e como nós podemos avançar? É a pergunta do milhão. Débora. Aí, se eu soubesse conseguisse resolver isso, a gente estava mais do que, né, começando a resolver, né, todos os problemas, né? Mas eu acho assim, acho que a gente ainda está nesse processo, Beth, de conseguir melhorar as políticas de permanência, né? Eu acho que a gente ainda está ainda patinando muito, né? Eles dependem hoje, claro, né, do Ministério da Educação, né, do Plano Nacional de apoio de bolsas estudantis penais, na verdade, né, de apoio estudantil, e eles são muito baixas, né? Elas não, para sobreviver, acho que até a Gabriele pode dizer isso, ela sobreviveu, mas assim, a gente sabe o quanto que foi a duras penas, né? Porque o valor é muito baixo. Oi? O valor é muito pouco. O valor é muito baixo. Reais. Pois é, isso. A minha sorte é que a cidade que eu estava, que na época era Caju, Sergipe, o custo de vida lá é muito menor do que os outros lugares. Então, é por isso. Mas se fosse para São Paulo, isso nem... Sim, se você viesse para Brasília, não é, Juliana? Viesse para Brasília, né? A Universidade de Brasília no plano piloto é alto padrão, né? E assim, é muito caro viver aqui. Então, morar perto, ninguém mora perto da universidade, né? São poucos os que moram perto, então todo mundo mora muito longe da universidade. Então, se manter ainda é um problema. E é um problema, principalmente, para esses cursos, igual o curso da Gabriele, ou cursos, né, de medicina, ou cursos de odontologia, né? Que são esses cursos que são chamados, né, os cursos de ponta, aí é muito difícil a permanência desses estudantes na universidade. Então, eles entram, né, por mais que você passe até, não, tem bolsa que ajuda, né, a comer, a bolsa que ajuda, né, mas uma bolsa que tem para compra de material, né, mas isso a gente sabe que não é o suficiente,
principalmente porque a gente sabe que a população, né, quando chega nas universidades, ela não é um filho único, né, não mora perto, os pais são pais que não ganham, né, bem, né, têm os seus trabalhos, né, que são, às vezes, né, mudam muito, né, não tem como manter, então isso é muito difícil de se manter, né? E a gente tem ainda, né, um outro problema, acho que dentro das universidades, eu acho que a entrada, e eu acho que a Gabriele falou um pouco, acho que a Juliana e a própria Liara, que é essa questão de construir, né, um grupo de pessoas. Ninguém sobrevive sozinho dentro da universidade, né? Que foi um pouco que a Gabriele mostrou, não, tem que saber quem são as pessoas que estão aqui. Ela já aprendeu isso quando ela chegou, né? Quando ela estava na faculdade lá em Salvador, ela já aprendeu isso. Ninguém sobrevive sozinho dentro da universidade. E aí, quando vão para cursos de ponta, nem todo mundo tem essa disposição e faz o que a Gabriela fez, acaba ficando muito sozinho e se perde dentro da universidade. Né? Porque são cursos que 80%, 90% só de brancos, né? E que não entendem, são pessoas que vêm, né, de alto poder aquisitivo, então não compreende, não tem, né, a gente está completamente fora. Então, também, para além dessa questão, né, das melhores bolsas, é a gente conseguir dar um apoio psicopedagógico, né, para que as pessoas fiquem dentro da universidade. Né, e que consigam terminar. E o outro, que é essa questão que eu falei antes, a gente precisa de mais professores. Né? Eu sei, assim, como eu agradeço imensamente a Gabriele, né, de estar dizendo que reconhece esse, né, o papel, essa luta que foi feita antes dela, né, mas é um pouco isso, a gente precisa, às vezes, de espelho, porque aí a gente sabe que a gente pode chegar naquele lugar. Né? Hoje, eu estar na Secretaria de Direitos Humanos dentro da universidade, a minha opção, eu que não gosto muito do trabalho, né? Gosto de estar na sala de aula, né? Não gosto muito de trabalhos administrativos, mas assim, eu sei o que é importante a minha presença naquele lugar. Né? Então, assim, isso me fez estar aí. Eu vou ficar, né? Vou ficar um pouco, mas assim, vale a pena. Então, eu sinto isso e vejo que está lá como espelho e a possibilidade de, para além disso, você conseguir galgar cargos, conseguir estar em lugares de ponta, é muito importante. Então, isso faz parte também do psicopedagógico, né? Que é a manutenção, então, desses estudantes na escola. Eu acho que eu respondi a primeira parte, acho que não respondi a segunda, né? A segunda questão, ou eu consegui responder as duas, que acho que tinha duas partes a questão. Acho que a senhora conseguiu, professora. Acho que conseguiu. Minha pergunta do milhão. A pergunta do milhão, né? Só falta fazer tudo isso. Está tudo bem. Mas acho que a Gabriele pode completar, e a própria Liara, que eu acho que, né, isso que ela fala da filha dela é um pouco o que a gente gostaria que todos os alunos que entrassem na universidade percebessem isso, né? E não percebesse que, na verdade, você está tão fora do lugar, né? Porque você tem que competir e que preferem desistir do que enfrentar, né? Então, acho que é um pouco essas questões, né? Uma coisa assim que eu queria trazer, que eu esqueci de falar, né, é que da importância da universidade quando virar as cadeiras para a periferia. Uhum. Isso é um ponto assim importantíssimo, porque a universidade, se hoje, né, em pleno 2022, eu frequento a USP, e agora, tipo, eu entrei em 2019, eu em 2022, quando eu entrei no corredor, e eu vi um grupo, vários pretos andando na minha frente, eu abri um sorriso e a galera retribuiu. Porque quando em 2019, por mais que seja agora recente, eu andava pelos corredores, eu tinha essa dificuldade, né? E a gente precisa voltar para falar também que a USP é uma das últimas universidades a aderir ao sistema de cotas. Né? Então, é uma universidade altamente elitizada. Hoje, estou em Portugal, mas quando estou em São Paulo, eu moro na moradia estudantil, e até na própria moradia estudantil, quando eu entrei na moradia estudantil, eu achava que na moradia estudantil ia ter vários pretos na moradia estudantil. E não é assim que funciona. Isso também foi um choque assim, para mim. Eu falava, gente, a universidade, como assim a moradia estudantil é para a galera branca, não é para a galera preta? E eu fui olhar o prédio que eu moro, só tinha 3 mulheres negras no prédio. Então, assim, são todos esses caminhos, né, da importância mesmo de ter esse sistema de cotas,
de ter ações afirmativas que não só as cotas, mas que prestar todo esse apoio ao estudante para que ele consiga concluir a universidade. E o pós isso também, né? Nas pós-graduações elas precisam. Sim. Quando você tem uma pós-graduação que ela é inclusiva, o que a professora falou sobre o pós disso, porque o meu intuito, Gabriela, é fazer, estou indo para o doutorado e eu quero ser uma professora universitária. Eu também quero ser referência das coisas que eu faço, das coisas que eu falo. Porque quando a Thaisa mandou o card, eu vi a Liara, eu vi a professora Débora, eu vi a Juliana, eu falei, gente, olha quantas mulheres assim, super, desculpa o termo, fantásticas da academia de pensamento, assim, sabe? A professora falou sobre a importância dela estar nessa direção, está trabalhando com direitos humanos dentro da Universidade da UNB, que é uma das grandes universidades que tem nome também, e isso é importante, né? Porque quando a professora abre mão desses cargos, por mais que a senhora não goste, a senhora já sabe quem vai ocupar. Sim, exatamente. Então, é mais ou menos isso. Exatamente isso. Eu acho que é muito importante que a gente possa ocupar esses espaços. E, Gabriele, você já está ocupando um espaço enorme e vai ocupar ainda mais, eu tenho certeza disso, né? Mas é extremamente importante mesmo, né? Às vezes a gente se intimida porque é isso, você está sempre chegando em espaços que não foram preparados para te receber, onde você é uma das poucas, e isso não é uma situação confortável e não é uma situação fácil. Mas a gente tem que seguir avançando, né? Porque é dessa forma que a gente vai abrindo espaços, né? As que vieram antes abriram espaços para a gente e a gente segue para abrir mais espaços. Mas realmente não é uma situação fácil e pouquíssimas vezes ela é confortável, mas o retorno é muito compensador, eu acho. Né? Então, é muito compensador e nos motiva a isso. Eu tenho só uma colocação para fazer. Acho que a professora Débora, a senhora estudou em Portugal, né? Professora, eu tenho uma dúvida. Como a senhora conseguiu sobreviver um doutorado nesse país? Eu vou te contar o segredo. Dessa universidade que eu fiz, foi condensado todas as disciplinas em 6 meses, então eu fiquei só 6 meses, e o restante voltei para defender aqui, mas só nesses 6 meses eu percebi bem como é que é complicada essa cidade, né? Nem a gente que aqui está acostumado com o Brasil, que é coisa, a gente chega aí e fica assustado, né? É bem, bem, bem difícil. Como eu acho que, né, e a gente tem que aprender a viver, né? Porque eu acho assim, né? Tem aquela frase, né? Os negros são discriminados em qualquer lugar do mundo. E a gente consegue descobrir também, quando a gente está em Portugal, como é que foi a dominação que teve aqui nesse país e como é que esse país, né, se construiu dessa forma, né? E como é que, né, o racismo está tão entranhado. Isso a gente conversando também com os outros, né, colonizados portugueses, né, os países africanos de colonização portuguesa, a gente entende bem, né, o que foi essa colonização aqui, né, o que foi esse processo. Mas a gente tenta sobreviver, mudando de lugar de tempo em tempo, porque é muito complicado a gente ficar, às vezes, nos mesmos lugares, ouvindo as mesmas pessoas e sofrendo racismo, né, o tempo inteiro. Né? Mas, assim, te desejo sorte, fique aí, aguente firme. Eu tenho uma pergunta para a Liara, que é sobre, assim, a SPCine, ela tem esse hub, né, de conectar tantas coisas, o audiovisual, a educação, e a marca da gestão de vocês de trazer as ações afirmativas e a equidade, né? E como dar visibilidade a esse audiovisual negro que traz a temática científica também, né, traz aí para a tela essa temática, e chegar isso chegar às pessoas, né?
para além das telas de cinema, para além do YouTube, das plataformas? Como vocês têm pensado isso em conexão, por exemplo, com a comunicação pública, né? O Estado que tem uma TV com a potência da TV Cultura, mas que a gente também pensa num sistema nacional, a gente agora volta a conseguir pensar nisso, né? Numa rede nacional de comunicação pública, já que a gente tem a perspectiva de reconstrução da empresa Brasil de Comunicação, que faz uma dobradinha importante com a TV Cultura. Eu queria ouvir um pouco de você, a potência que pode ter aí esse audiovisual negro, a produção de conteúdo de diretores negros, interface com a ciência e a comunicação pública. Bom, eu acho que você, Juliana, tocou numa questão que é muito fundamental, que eu acho que depois da questão da continuidade, né, dos programas, é uma outra questão que assim, é balizadora de qualquer projeto público, que é a comunicação, né? Então, eu acho que a gente também padece, no Brasil como um todo, eu estou na gestão pública dentro de uma hierarquia da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e a gente padece com essa questão da comunicação, né? Então, porque a comunicação ela tem que ser um processo constante, e acontece exatamente isso, a gente tem rupturas nesses processos de comunicação. Então, mudam-se os governos, muda-se a estratégia de comunicação, governos que dão mais ênfase para a comunicação, governos que dão menos ênfase, e mesmo as nossas grandes estruturas que servem à comunicação sofrem com isso, né? Você falou muito bem aí da TV Cultura, que aqui, né, faz parte da gestão do Estado de São Paulo, mas com a qual a gente tem uma grande interlocução também. E nesse sentido, por exemplo, dentro da SPCine, a gente se preocupa muito com isso, a gente tem trabalhado muito para tentar melhorar os nossos processos de comunicação, porque sim, você ampliar os processos de comunicação, você amplia as ações de inclusão, né? Porque muitas vezes você promove ações, e a gente enxerga muito isso na gestão pública. Então, instituições que não são públicas, que são privadas, ou que são organizações sociais, ou as próprias ações da gestão pública, que, se não são comunicadas, se aquela informação não é entregue à população, às pessoas que vão realmente se beneficiar delas, acontecem duas coisas. Uma, você não consegue fazer com que as pessoas cheguem. Então, você tem, por exemplo, um curso de formação sendo oferecido de forma gratuita, mas se você não consegue comunicar, fazer com que essa informação chegue nas pessoas que precisam daquele curso, né, essa conexão não acontece, simples assim. E aí, às vezes, pessoas que nem precisam tanto, mas que só estão, né, têm mais facilidade a ter o acesso à informação, essas pessoas têm acesso a essa informação e vão lá e ocupam aqueles espaços, né? Então, o processo de comunicação, ele é extremamente estratégico. A gente precisa comunicar todas as oportunidades, a gente precisa comunicar todos os nossos direitos, a gente precisa comunicar tudo que existe de lei, tudo que existe de oportunidades, para que as pessoas possam fazer suas escolhas, né? A Gabriele colocou aqui para a gente, falou assim, não, eu fui descobrindo, fui me informando, e conforme você vai descobrindo e vai se informando, é isso, você vai se integrando, né? Agora, se você não comunica, a não comunicação, ela também é uma estratégia de exclusão, né? Se você não, você até fala, não, mas tem, olha aqui, tem a bolsa, mas ninguém se inscreveu, porque você não comunicou, porque você não fez com que aquilo chegasse às pessoas, né? É uma questão também com a questão das cotas. A questão das cotas no Brasil, a gente sofre um processo de boicote em termos de comunicação, porque a comunicação que a gente tem com relação às cotas, ela é, de um modo geral, uma comunicação muito negativa, né? Mas essa comunicação negativa, ela parte de quem? Ela parte de quem não quer perder o seu espaço de privilégio, né? Então, você tem até mesmo uma comunicação violenta, uma comunicação negativa,
chegando para pessoas que poderiam se beneficiar da inserção que as cotas promovem. Então, você vê essa fala esdrúxula que acontece às vezes no Brasil, que são pessoas que poderiam se beneficiar e que teriam todo o direito de se beneficiar, falando contra as cotas. Né? Ou não só contra as cotas, contra qualquer... Né? Porque eu gosto de dizer também assim, a gente tem muitas estratégias de ações afirmativas. As cotas é um tipo de estratégia. Né? A gente tem muitas outras. Né? Então, os processos de comunicação, eles são extremamente estratégicos e a gente precisa lutar muito para que os processos de comunicação sejam realmente democráticos e comuniquem, né, as coisas que a gente precisa comunicar e que essas informações cheguem às pessoas que vão se beneficiar. Né? Então, eu acho que essa é uma questão. A outra questão, que eu acho que é a comunicação pública também, a gente aqui na SPCine, a gente está nesse momento brigando muito por um projeto em que a gente acredita muito, que é o streaming público. Né? Então, para além da TV pública, a gente entende a necessidade de ter um streaming público. Então, isso não aconteceu na nossa gestão, isso é um projeto anterior. A SPCine Play, por exemplo, ela foi desenvolvida em 2016, a gente está agora numa nova etapa dessa plataforma, mas o que existe também? Como que a gente pensa essa plataforma? Então, é a importância de que a gente tenha... O streaming é a nova tecnologia do audiovisual, é uma nova tecnologia de comunicação. E é uma tecnologia que pode ser bastante democrática, ou não. Né? Então, a nossa briga é para que ela é uma tecnologia que está aí, que é acessível. Né? Agora, como é que a gente vai ocupar com esses conteúdos, né? Qual é a importância da gente colocar conteúdos diversos, conteúdos negros, conteúdos que são produzidos por realizadores negros, que não são só conteúdos sobre pessoas negras, por exemplo, né? Ou sobre a história, mas que sejam também produzidos e realizados por pessoas negras. Então, tudo isso é estratégico, né? E não só pessoas negras, também pessoas indígenas, pessoas trans, enfim, que a gente abra esse leque de diversidade e que entenda o quanto é importante que a gente promova essa ação, por exemplo, que é a da plataforma, para que ela possa chegar a muitas pessoas e que tipo de conteúdo que a gente vai colocar nessa plataforma para chegar a essas muitas pessoas. Então, pensar isso dentro do espaço público é um grande desafio. Então, o que a gente está se propondo é isso, a pensar também a TV pública, a gente continua pensando, a gente pensa muito os processos de difusão audiovisual, de um modo geral também, né? A gente tem o circuito SPCine, que é o circuito que está acolhendo o Science, né? As salas de cinema que estão acolhendo o Science são as salas do circuito SPCine. Então, todo esse processo ele tem que acontecer simultaneamente. Né? E aí sempre pensando nessa reflexão do quão importante é esse processo de comunicação. Perfeito, Liara, deu uma aula aí, fico muito contente que vocês estejam trabalhando com essa perspectiva do streaming, espero que a gente possa conectar mais estados e produções de outros estados e levar para essa plataforma junto com vocês. E aí eu quero lembrar a Beth Carmona, que abriu aqui hoje os nossos debates, presidente da Mediativa, mas que tem uma trajetória em comunicação pública na própria TV Cultura e na formulação de vários projetos importantíssimos do audiovisual para a infância, e que nos traz esse exemplo fundamental de como é possível realmente a gente conectar todos esses fios, né? E queria agora fazer uma pergunta para a Gabriele Moreira, porque me emocionou muito, Gabriele, quando você falou sobre essa trajetória que você teve na universidade, que muitas vezes só é possível em universidade pública você fazer matérias e assistir conferências em outros departamentos. Eu aqui na UNB também no jornalismo fiz disciplinas na pedagogia, na literatura, na economia, mas não consegui fazer na física, porque eu tinha um trauma muito grande de tudo que eu passei no ensino médio, né? De chegar a ouvir, você nunca vai aprender matemática, você nunca vai aprender física.
Então, esse racismo que a gente sofre na escola, no ensino fundamental e médio, a gente, infelizmente, leva para o ensino superior. Isso cria barreiras enormes e faz a gente achar que física não conversa com filosofia. Ontem eu tive aqui uma discussão, meu filho tem 9 anos, e ele estava querendo saber se a pergunta que ele tinha sobre se é possível ocupar um mesmo lugar onde você já esteve há 5 minutos, há 1 minuto atrás, era uma pergunta filosófica ou uma pergunta física. E eu falando, pode ser as duas coisas, pode ser uma questão filosófica e pode ser física. E por que a gente separa isso, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, como que a gente dialogar com essa juventude, essas crianças, né? O papel de um festival como esse, né? Que coloca tantas perspectivas em diálogo, para ver se a gente consegue romper, né? Com todas essas divisões, né? Que o racismo nos impõe, né? Para a compreensão do mundo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que legal. Assim, eu posso começar falando sobre os livros didáticos, né? Então, os livros didáticos, que é a comunicação visual, a gente já começa a não nos vermos representados, né? E quando a gente trabalha com física, química e matemática, a gente sofre sim um racismo, porque a todo momento, eu falo assim no ensino médio, né? Porque ensino fundamental a gente ainda não está muito, mas no ensino médio, às vezes a gente nem tem professor. E eu sempre, assim, eu acredito que isso também seja proposital. Para que eu vou dar as outras disciplinas? Física, química e matemática, às vezes não tem. Tem escola que não tem. Às vezes o aluno dá o terceiro ano todo sem essas disciplinas. E o porquê que é proposital? Porque esses cursos que concentram as ciências naturais, ciências exatas, ele não é direcionado para as pessoas negras, né? A nossa representatividade ainda é muito baixa, né? Em cursos de engenharia, em cursos de medicina, porque, querendo ou não, quem faz os vestibulares, o Enem, eles também contam esses cursos das ciências naturais, que é química, física, né? E quem é que tem essas habilidades, né? Então, assim, essa estrutura, ela é uma estrutura que ela forma, ela acaba nos prejudicando enquanto pessoas negras. E quando eu entro na universidade, por isso que eu falei assim, durante eu estava no ensino médio, minha habilidade não era física, né? Eu fiz um cursinho pré-vestibular, e aí eu fiquei muito interessada por radioatividade. Aí eu falei, eu achei tão interessante, eu comecei a ler, né? Eu falei, eu vou fazer física, eu vou fazer física médica. Não, falo sempre assim, não sou arrependida de ter feito o curso de física médica, né? Mas depois eu comecei a perceber que o curso de física médica era um curso elitizado. Porque nos congressos, quando eu ia, eu era a única pessoa negra. Ou então, era mais um, né, que estava ali naquele espaço comigo, né? E quem está ali? As grandes empresas, um monte de gente branco, super bem chique, arrumado. E eu ficava assim, gente, aquilo ali me sentia deslocada. E na própria graduação mesmo, o que você trouxe sobre não fazer disciplina na física e tudo mais. Então, o fato de eu já ter esse interesse por outras disciplinas que não fosse a física, né? Eu fosse atrás de outras, principalmente porque eu queria muito estar na universidade, mas tem uma questão. Eu era uma mulher negra naquele espaço. Eu precisava aprender as técnicas para sobreviver. Porque se eu não me atentasse a isso, o sistema ia passar por cima de mim, né? Então, assim, quando eu comecei a estar nesses espaços, que eu via outras pessoas negras que não eram do mesmo lugar que eu estava, comecei a me juntar, e aquilo ali foi me fortalecendo de alguma forma, né? Então, assim, essa união, que nem sempre é nos cursos das áreas de exatas, que você é tão pouco, e acaba que também tem uma questão. Às vezes, essas pessoas entram na área de exatas, que isso é uma crítica minha, assim, né? São pessoas negras que entram na área de exatas, se formam em engenharia, mas elas acabam se embranquecendo, né? Dentro desses cursos, elas esquecem de toda a problemática. Não, agora eu já sou engenheiro, mas ela nunca deixa de ser uma pessoa negra, né? Porque o racismo, ele tá ali para demarcar pela sua cor da sua pele. Você pode ter o dinheiro, mas está ali demarcando. Então, era muito nesse lugar. Então, hoje, né, quando eu ganhei essa bolsa e tudo mais, aí virou notícia, aí um monte de gente divulgando, aí meus amigos falando assim, Gabi, eu vejo você dando entrevista,
você estava falando sobre tudo. Eu falei, gente, a universidade me preparou para falar sobre tudo. Vocês estavam na mesma universidade que eu, né? Lembra que vocês questionavam porque eu ficava, às vezes, o dia todo, eu ficava correndo na universidade, nas salas, assim, dialogando com outras pessoas. É tanto que a maioria dos meus amigos, eles não são das ciências, das exatas. Né? Os meus amigos, eles são formados nas ciências humanas, nas ciências sociais e tudo mais. Então, assim, é muito nesse lugar. E é isso, assim, outra questão é que uma coisa é antes de você entrar na universidade, você acha que você está bem em exatas. Quando você entra, é uma outra lapada ainda, né? Porque quando você entra na universidade, a matemática, o professor que está ali de física, ele acha que você já tem tudo, você já sabe tudo. Ele não vai te dar uma base, né? E eu vou falar isso, eu não escondo. Eu levei um tempo para entender a base, como funcionava da matemática, principalmente de cálculo 1. Então, assim, eu vou falar isso porque essa live pode ser outras pessoas escutem. Eu reprovei nessa disciplina 3 vezes. A terceira vez, como foi que eu saí dessa disciplina? Porque eu me juntei, eu me uni com os colegas para a gente estudar a disciplina. Porque todo mundo veio de escola pública, não entendia, a gente foi lá nos vídeos do YouTube, abriu os livros e começamos a entender como estudar, porque até isso é tirado da gente, como aprender a estudar na universidade. Quando a gente pega esse embalo, ninguém pega a gente mais. Mas até eu aprender como esse caminho foi árduo, foi difícil, né? A Liara tá rindo aí. Foi difícil, assim, que eu ficava me batendo nas disciplinas e às vezes eu falava, gente, eu tô aqui, e aí, eu queria muito estar aqui. Né? E com o tempo eu fui me aperfeiçoando, fui desenvolvendo essas metodologias de estudos, e é importante, né? Eu nunca estudava sozinha, porque quando eu comecei a entender que quando eu parava para estudar sozinha, eu não desenvolvia do mesmo jeito que quando eu se juntava no grupo de meus amigos, a gente começava a resolver questões fazendo quadro, as coisas, eu falava, gente, eu passei tipo 1 ano tentando estudar sozinha, eu não desenvolvia mesmo quando eu se junto com o pessoal para estudar, né? Então, assim, é isso. As técnicas que eu desenvolvi só foram essas estratégias para sobreviver, foi essa união. Por isso que quando eu vou para pós-graduação, eu sinto falta disso, né? Eu tento buscar isso também, para poder sobreviver passar por aquele momento, senão a graduação passa, a pós-graduação, tudo passa por cima de mim, me atropela, porque eu sou uma mulher preta, estou naqueles espaços, e eu sei que acabo sendo exceção. Assim, eu luto, eu falo nos lugares, eu tento ter voz, mas assim, até que isso, de fato, eu entrei na universidade em 2013. As cotas na universidade que eu entrei foi implementada de fato no ano da implementação, 2012. Né? Não foi como a UNB, que já tinha isso. Não, o pessoal teve que engolir seco para ter. Então, assim, quando... como é que se diz? Eu estou pós isso, né? Que as cotas elas forem implementadas e eu estou vivendo pós de tudo que eu tive durante a universidade. Então, assim, isso eu fico muito grata, né? Porque isso eu boto a falar, a professora Débora, a senhora luta. E às vezes eu sei para quem luta que a gente se questiona, pô, eu estou lutando tanto. E cadê o disso, né? Porque é isso, eu acho que a universidade também precisa mostrar assim. Quem é o cotista? Quem é os cotistas aqui? Porque as pessoas se escondem, elas entram pelas cotas, às vezes entram pelas cotas de maneira ilegal, irregular, porque nem todas as universidades têm essas bancas de heteroidentificação, e no meio do caminho a gente acaba se perdendo, né? E é isso, a minha fala, eu falo muito. Que bom que você fala muito, que bom que você acessou aí tecnologias e estratégias ancestrais para poder romper, né, essas barreiras que estão colocadas na universidade. A gente vai começar agora a se encaminhar para o final do nosso bate-papo. Eu queria convidar vocês, cada uma, para fazer aí as considerações finais e a gente poder fechar esse momento tão especial. Débora, a gente pode começar com você? Eu acho assim, né, que, bom, primeiro, né, esse convite que foi fantástico, primeiro conhecer vocês, que foi muito fantástico também, né, falei, vou passar a ficar acompanhando todo mundo, né, seguindo, a Juliana, que a gente se encontra sempre, agora com a pandemia a gente ficou um tempo longe, né, mas a gente volta a se encontrar de novo, e eu acho assim, né, que essa mesa acho que veio mostrar o que é, né,
por que a gente luta pelas ações afirmativas, né? Eu acho que é para ter pessoas empoderadas como a Gabriele, né? Ter pessoas e saber que todo mundo pode chegar, todo mundo tem que chegar, todo mundo tem essa oportunidade de poder chegar, né? E que se a gente não tivesse ações afirmativas, exatamente isso, a gente continuaria, né? Já há várias pesquisas que mais 100 anos até a gente conseguir, no mínimo, ter, né, um número, né, conseguir dar espaços para pessoas tão capazes, né, e que às vezes ficam perdidas no meio do tempo, né, no meio do caminho, né, no meio de suas histórias. Eu acho que, né, eu vim da universidade, mas assim também era a única, né, durante muitos anos, sempre, acho que o meu curso todo, eu sempre fui a única negra, né, por mais que eu falei que entrei numa universidade onde tínhamos vários, mas cada um estava num curso diferenciado, né? Então a gente vinha, então o momento de se unir era o momento de saber que eu vou sair daqui dessa aula que está, né? Eu estou me sentindo subjugada, mas lá fora eu vou encontrar meus colegas e a gente vai se fortalecer um pouco para continuar o restante das aulas. E porque a gente sabe que chegando, nós estamos a cada, né? A gente vai superando, né? E assim como a Gabriele, quando ela tiver filhos, os filhos dela não vão estudar menos do que ela, né? Assim como os filhos da Yara não vão estudar menos do que eles, os filhos da Juliana também não vão estudar menos, né? O meu filho só teve crises do que o que ele queria fazer quando ele já terminou a universidade, né? Que não é o que se tem antes, né? As crises antes, quando você vai fazer ou não, porque esse é o caminho. Quanto mais você estuda, é esse o caminho que o filho vai estudar um pouco mais do que a gente, né? E vai ter as crises em outros momentos. Né? Claro que isso não evitou que ele sofresse racismo, não, né? Isso a gente ainda vai continuar nessa luta e temos que, na verdade, trazer os outros colegas também para nesse caminho, né? Porque esses que passam pela universidade, né, e esquecem, se embranquecem, em algum momento eles vão cair, vão sofrer e aí não vão ter as ferramentas, né, que quem passou o tempo todo, né, trabalhando e entendendo a questão racial tem para sobreviver, né? Então é muito complicado. Então faz parte, né, essa criação também dentro desse espaço da universidade de um espaço de fortalecimento, né, para ir para outros caminhos, para ir brigar lá dentro do ensino, né, dentro das cotas também, né, no ensino público, para brigar nos espaços, né, brigar para a entrada de mais, né, ter mais diversidade nos espaços onde você está, né? Então é um pouco isso. Eu acredito muito na educação. Eu não consigo pensar em mudanças da gente nesse país, mudanças raciais, mudanças, né, para as mulheres, mudanças para LGBT, se a gente não tiver na educação. Né? Então, muito obrigado pela fala. A gente fala muito mesmo, Gabriela, a gente vira professor e fala demais, né? Mas eu espero que tenha deixado, né, algum recado e alguma, né, possibilidade de alguns temas que possam ser mais aprofundados mais para frente. Né? Obrigada, Juliana, Gabriele, Liara, obrigada, Thaisa, obrigada, a Beth, né? E espero estar em outros momentos aqui também. Obrigada. Nós que agradecemos, Débora. Queria passar agora a palavra para as considerações finais para a Gabriele Moreira. Bom, eu que agradeço, né? Uma honra estar participando. Quando eu fui feito o convite, que era para eu estar presencial, eu já tinha viajado também, já estava aqui. E depois veio para estar nessa mesa com vocês, assim, para falar sobre algo que eu gosto muito, né? Eu sou da física, mas eu estou aberta a vários assuntos, principalmente quando são assuntos raciais, né? Eu entendo também que eu estar nesse lugar, enquanto física, ser da área de exata, ser mulher, ser uma mulher negra, eu sei o quanto isso vai mudando, né? Acaba sendo exceção, então, assim, eu estou aqui, estou enfrentando, assim, é uma luta diária, tá percorrendo, fazendo toda essa trajetória, mas eu estou aqui firme também, e é isso, assim, muito obrigada, professora Débora, Liara, Juliana, ao Science Film, né, que está promovendo todo esse encontro, a gente está discutindo essa pauta de cotas sociais, ações afirmativas, políticas públicas,
É sempre uma honra para mim. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Por isso que quando a Thaís veio falar comigo, eu falei, ai, gente, esse assunto tem a minha cara, essa mesa tem tudo a ver comigo, eu quero muito falar sobre isso, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo muito, por mais que seja da física, mas eu tenho que botar a física falando sobre mulheres, a física passa por políticas públicas, né? Eu sempre tento trazer essa interdisciplinaridade, porque as disciplinas, elas são isso, né? Quem não consegue perceber o quanto tem essa interdisciplinaridade nos locais, no que a gente faz, tem uma visão muito limitada. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos e a todas e a todos que estão assistindo e estão acompanhando. Nós que agradecemos, Gabriele, muito bom ter você aqui. Fica aí a sugestão para você se aproximar ainda mais, porque deve ter aí alguns roteiros de cinema prontos aí na sua cabeça, quem sabe fazer uma parceria com a Audiovisual. Bastante coisa. Então, vamos lá, vem chegando, viu? E muita força para você aí nesses desafios, nesse território tão racista, né? Enfim, tipo exportação e sucesso para você aí, viu? Eu queria chamar, então, a Liara Oliveira, diretora da SPCine, para também dar a última palavra aqui com a gente. Bom, acho que eu queria finalizar falando mesmo da importância da gente lutar por essas políticas públicas permanentes, né? Porque a gente não pode cochilar, que a gente corre o risco de perdê-las. Então, é uma vigília constante, é um trabalho constante. Eu acredito que é muito recompensador e dá muitos bons frutos, mas a gente não pode deixar de estar observando, de estar brigando para que as políticas sejam ampliadas, para que as ações afirmativas sejam mais amplas e mais diversas. Eu gosto de dizer que a gente aqui na SPCine, quando eu entrei na gestão da Viviane, já existia aqui um pensamento bastante avançado, importante, com relação às ações afirmativas. Mas quando a gente chega, a gente consegue também ampliar ainda mais essa discussão, né? Para que essa discussão se ampliasse para outras áreas aqui dentro, para que essa discussão ganhasse uma outra amplitude. Então, eu acho que é importante que a gente brigue por isso, porque as políticas públicas elas precisam de reformulação, né? Vai chegar um momento em que a gente vai poder reduzi-las. Esse momento não chegou, né? Esse momento está longe ainda de chegar, mas a gente luta para que elas se mantenham, para que a gente mantenha essas políticas públicas, porque elas são extremamente importantes, elas estão mostrando lindos frutos, né? Como a Gabriele aqui. Então, a gente vê isso, enxerga isso concretamente, numericamente. Isso também é uma outra questão que eu acho que é muito importante, que muitas vezes a gente se perde no Brasil pela falta de números. E também a falta de números também é uma estratégia para dizer assim, não, mas eu tenho uma percepção, né? A questão assim, não, mas agora já tem 50% dos negros. Então... Não, gente, né? Mas 50%, mas ainda estão em quais cursos, né? Enfim, então, essa vigília constante, que a gente tem que brigar para que as coisas se mantenham, para que elas sejam atualizadas, para que elas sejam ampliadas, e um dia, quiçá, a gente possa dizer, não, esse momento chegou, elas podem ser, elas não são mais necessárias. Mas a gente ainda está muito longe disso. Então, eu acho que a gente continuar as nossas atividades para promover as ações afirmativas, para mostrar a importância, para mostrar os números, para mostrar os casos efetivos, para mostrar o quanto é importante, o quanto isso faz diferença na vida das crianças, né? O quanto faz diferença na vida dos jovens e quanto isso vai formar uma nova geração aí muito mais preparada, bem colocada, que tenha passado também, né, por uma infância e uma juventude mais suaves e mais tranquilas. A gente tem direito a isso, né? A gente tem direito a um dia não ter que pensar nessa questão. Mas, infelizmente, esse dia ainda não chegou. Então, é importante que a gente continue sempre atento e juntas, né? E se multiplicando e somando as nossas forças
e fazendo a diferença. Então, eu acredito muito nisso, quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, mulheres maravilhosas, né? E entendendo que assim, a gente se comunica, a gente junta forças e a gente multiplica as nossas ações. Muito obrigada, agradeço a quem nos acompanhou até o momento e quem ainda vai ver, essa live está no mundo, o festival está só começando, então esse debate está colocado, a gente convida todo mundo aí a ir para as redes do festival, Science Film Festival, acompanhar, a gente tem o site oficial sciencefilmfestival.org, estamos no Facebook, no Instagram, com toda essa programação completa, né? E parabenizo mais uma vez pela iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, realização do Instituto Goethe, Mídia Ativa e o apoio da SPCine, que essas parcerias possam ser fortalecidas no próximo período e que a gente possa avançar e conectar muito bem todas essas temáticas, o audiovisual, assim, o cinema, a população negra, a juventude, porque é isso que a gente quer pensar, a gente quer produzir, a gente quer projetar, refletir um mundo muito melhor. Eu costumo dizer que para a gente, que é de religiosidade de matriz africana, a gente preza muito a ancestralidade, e por isso, para ter ancestralidade, a gente precisa ter descendência, é disso que se trata esse festival, a gente está construindo um futuro junto com as nossas crianças e jovens, e agradeço demais a oportunidade de ter esse debate com vocês, abriu várias luzes aqui, que a gente possa fazer outras parcerias. Obrigada, Thaisa, pelo convite, Priscila Crispi, do Conquis Mediativa, que também abriu aí a ponte para estar aqui com vocês, a Beth Carmona, que é uma grande referência para mim no que diz respeito à comunicação pública, e vamos em frente, que a gente possa ter um final de ano aí muito bacana e um festival maravilhoso para todas, todos e todas. Um abraço.